Olá, hoje de novo gravação em hotel. Eu estou em Porto Alegre, amanhã de manhã, quinta-feira, faço uma palestra num grande evento daqui, a Expo Agas, né, que é uma grande exposição de supermercadistas. É um evento importante, vou falar sobre Brasil, né, sobre o Brasil real. Bom, mas vamos à conversa de hoje que tá bem animada. Bem, primeiro assunto, eu disse ontem que Aécio poderia ser expulso do PSDB, que havia recebido o Alexandre Frota, pois não foi. Arquivaram os dois pedidos de expulsão dele, né, porque ele é réu daquele caso com Joesley, né, por corrupção e por obstrução de justiça. Bom, e o outro tema é que a Odebrecht, né, fazendo essa eu estou começando com polícia, né? A Polícia Federal fazendo mais uma busca ligada à Odebrecht, encontrou na casa de um ex-executivo da Odebrecht, o senhor Maurício Ferro, encontrou 4 chaves de criptografia abrindo senhas da Odebrecht para pagamentos de 118 milhões, quer dizer, vem mais coisa por aí. Aí a gente entende por que tanta gente está batendo, querendo enfraquecer a Lava Jato, porque ainda tem muita coisa pela frente, né? Muita coisa. Isso aí vai abrir as portas da justiça, né? E dos xadrezes também. O ex-ministro Guido Mantega e o ex-ministro Antônio Palocci, os dois com base no que eles receberam, é que a polícia fez essa nova busca, hoje de manhã, e o juiz chegou a pedir prisão preventiva para o juiz que está substituindo Sérgio Moro, no Paraná, mas o juiz não deu a prisão preventiva, mas mandou Guido Mantega usar a tornozeleira eletrônica, um ex-ministro da Fazenda, ex-presidente do BNDES, de tornozeleira eletrônica, mandou devolver o passaporte. Ele é genovese, ele é de Gênova, né, mas é naturalizado brasileiro, mas mandou devolver o passaporte e bloqueou 50 milhões dele. Bom, num outro caso, o PT tem mais um condenado, é o Fernando Haddad, que foi candidato à presidência da República, foi ministro da Educação e, quando era prefeito, foi que se envolveu nesse caso aqui, 2.600.000 da UTC, envolvendo gráficas, 258 declarações falsas. No mesmo processo estava Cari Neto, que pegou 10 anos, e Fernando Haddad pegou 4 anos e meio, né, por Caixa 2, na Justiça Eleitoral. Fica no regime semi-aberto. Já a Vacari Neto pegou 10 anos em regime fechado, né? Assim como os donos das gráficas pegaram 11 anos e meio e 9 anos e 9 meses. Mas eu disse que é um dia movimentado. Lá no Senado já há um número bem grande de assinaturas pedindo para o presidente vetar a tal lei do abuso da autoridade, né, que na verdade é um estatuto do banditismo corrupto, né, e dizendo que pode vetar presidente que não passa pelo Senado, o Senado não vai derrubar os seus vetos e aí nem vai para a Câmara. Uma outra questão é também estão se mobilizando para não aumentar o fundo eleitoral. Estava em 1 bilhão e 700, vamos botar mais 2 bilhões, uma coisa assim. Não é momento oportuno para criar mais despesa no momento em que todo mundo busca uma maneira de cortar as despesas públicas federais, né? Foi anunciado que 17 empresas vão ser privatizadas, né? Entre elas não está o Banco do Brasil, a Caixa Econômica nem BNDES, claro, e nem está a Petrobras. Mas estão os Correios, que viriam em primeiro lugar, a Eletrobras, né? E a Casa da Moeda. Imagine que inclusive, já morreu esse meu amigo era diretor da Thomas Delarue, que era uma empresa que fabrica dinheiro, que é da Inglaterra. Aí nós criamos a nossa estatal para fabricar o nosso próprio dinheiro. Por que precisa ser estatal, né? Porque se a gente dava para uma empresa privada,
em outro país para fazer o nosso dinheiro e nunca teve problema, né? Já na Casa da Moeda já tivemos problemas, né? Tivemos problemas. Uma outra questão é que, vejam só, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara está examinando um projeto do deputado Eduardo Bolsonaro em que agrava o crime de assalto ou qualquer tipo de crime se ele for praticado com moto, que é para dissuadir esse assalto com moto, que deixa o pedestre, por exemplo, totalmente... até o motorista de um carro, por exemplo, assaltado por dois na moto, né, um na garupa, é uma característica de cidade grande, esse tipo de assalto. O da frente está dirigindo, claro, e o de trás está armado, e provoca o assalto e os dois fogem. Então, já estão estudando na Comissão de Constituição e Justiça a legalidade desse agravo, agravo de pena. Uma outra questão foi para o arquivo, ou melhor, saiu da pauta, um projeto de lei que trata do poliamor. Não me perguntem que diabo é isso, tem gente que diz que permite que a filha case com o pai, que o filho case com a mãe, com a avó, essas maluquices que inventam por aí, né? Vão ter que, na verdade, é um projeto de lei que não vai afetar a Constituição, mas a Constituição já foi afetada por decisões do Supremo, está lá escrito na Constituição, a família é composta de homem e mulher, né, que são os que se reproduzem, que mantêm a humanidade. Mas, enfim. Né, E a Comissão de Constituição e Justiça aprovou já o projeto de não pagar subsídio para ex-presidente e ex-governador. Não é só subsídio, vocês veem aí, é segurança, é carro, é ajuda de custo, um monte de coisa, né, que está aí. Dilma, Fernando Henrique, Sarney, Lula, né? Parece que Lula, eu não sei se cortaram, porque ele está na prisão, porque, enfim, lá na prisão ele está protegido, não precisa de segurança, tem comida de graça, né? Só não tem liberdade, né? Está cumprindo pena do primeiro processo ainda. Né? Bom, e aí outras questões, né? 17 empresas, já falei disso, mas uma outra questão que eu queria chamar a atenção, como a carreira diplomática está atraindo jovens brasileiros. São apenas 20 vagas e tem 6.409 inscritos. Pelo jeito é recorde essa relação de inscritos e vagas, né? Há 5 anos eram 4.000 e pouco, no ano passado foram 5.000 e pouco, está subindo. Interesse maior no serviço diplomático, né? Na carreira diplomática. A Deutsche Bahn, né, que é a ferrovia, Deutsche Bahn ferrovia da Alemanha. É um serviço espetacular, né? Eu mesmo aqui brasileiro, né, desci no aeroporto de Frankfurt, a primeira vez que fui à Alemanha, eu tinha hora marcada num trem, o trem era das 5h35. Né? Aí eu vi um trem parar às 5h32 e entrei no trem. Né? Ainda bem que havia um guarda ali na porta do trem, olhou a minha passagem. Não, o senhor é do trem das 5h35, que vai chegar depois do trem das 5h32. Né? E tem aquela piada das duas senhoras velhinhas que estavam na estação e o trem atrasou 45 segundos. Né? E a velhinha comentou, no tempo do Hitler não atrasava. É um serviço perfeito, a ferrovia. As pessoas acertam o relógio com base no horário dos trens da Alemanha. E o Brasil tem um imenso mercado para trilho e um imenso mercado para transporte de massa, como é o trem, né? E transporte de carga também. Isso está evoluindo, mas o transporte de passageiros ainda parece que estamos meio parados. Né? Temos trens de turismo aí e tal, mas são 8,5 milhões de quilômetros quadrados, né? E sem trilhos. Né? Agora que estão voltando os trilhos, já tivemos uma boa malha ferroviária, né? E hoje não temos mais, porque quando entrou a indústria automobilística, as atenções se voltaram para a indústria automobilística, o governo inteiro para a indústria automobilística, como se fosse a matriz principal da indústria brasileira, e deixamos de lado outros meios de navegação. Cabotagem, vocês lembram como a cabotagem, como se ligava o norte e o nordeste ao sul e ao sudeste pelos navios costeiros? Pois é, né?
Isso também acabou, né? Com tanto meio mais barato de navegação, entupimos as estradas e, pior, entupimos as cidades que não andam mais. Agora mesmo, eu estava vindo do aeroporto para o hotel e vendo o congestionamento incrível, né, de Porto Alegre, assim como é no Rio de Janeiro, em Brasília, São Paulo, e nas cidades, nas outras cidades também, não é só em capitais dos estados, não. Né? Bom, e uma outra questão é que está se discutindo agora, né? Como eu tenho dito aqui, a maconha dá um ibope danado. Né? Eu finjo que não sei porquê. Dá um ibope danado. E aí, né, qualquer coisa sobre a maconha, notícia, notícia, notícia. E continua se falando, se discutindo, vai se plantar maconha medicinal? Vai se plantar maconha para produzir o canabidiol? Pois não precisa. Né? Não precisa. Vão a Toledo, no Paraná, tem um laboratório lá que já está entrando na maconha, na maconha não, no canabidiol sintético. Não precisa plantar maconha, não, ou melhor, plantar cânhamo, né? Que é o nome da planta da cannabis sativa. Enfim, aqui de Porto Alegre os assuntos eram esses, muita coisa acontecendo, e amanhã eu ainda estarei aqui para conversar com vocês. De Porto Alegre, Alexandre Garcia.